aula desse trimestre. Quero convidar você a participar ativamente dessas lições, estudando, aprendendo sobre elas. Nós vamos começar hoje um novo assunto. Queria que você convidasse seus amigos, seus parentes, que compartilhassem a palavra de Deus. A escola dominical é um momento de aprendizagem, de crescimento. Ninguém poderá crescer saudavelmente se não aproveitar cada uma das aulas ministradas, principalmente na EBD. Nossa EBD online, você pode desfrutar dessa alegria de aprender as Escrituras por meio da transmissão online, no conforto da sua casa, com a sua família. Não permita que absolutamente nada tire seu foco, para que você possa aprender cada coisa sobre a palavra de Deus, guardar no seu coração e isso promover seu crescimento em justiça, em sabedoria e graça. Deus forneceu um instrumento gracioso para seu povo aprender as Escrituras, a sua palavra, por meio da escola dominical, que é, na verdade, uma instrução mais sistematizada, organizada e de forma completa, ajuda você a entender as Escrituras e auxilia você no conhecimento e no crescimento na sabedoria de Deus. Vamos orar então para a gente começar a nossa aula. Senhor, abençoa-nos nessa manhã, fala ao coração dos teus filhos, que todos nós, alunos da EBD, de nossa igreja, como tantos outros visitantes e irmãos de outras igrejas espalhadas pelo Brasil e o mundo afora que nos acompanha, eu peço que o Senhor os abençoe, que essa manhã seja uma manhã de alegria, que essa manhã seja uma manhã de cura, de libertação, que nessa manhã o Senhor opere os teus grandes milagres por meio do seu Espírito Santo através da internet. Que nesta manhã paralíticos sejam curados ao redor do mundo, enfermos sejam sarados ao redor do mundo, mortos sejam ressuscitados ao redor do mundo. Que o Senhor opere obras poderosas de salvação ao redor do mundo por intermédio do poderoso nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. No nome de Jesus, amém. Nós estamos estudando, nós vamos começar, estudar nesse novo trimestre. Essa é a nossa nova revista, espero que você já esteja com a sua. Se não tiver, pegue hoje à noite, não deixe de ficar sem a sua revista para você ler a revista antecipadamente, estudar, responder as perguntas, aprender sobre o assunto. Você precisa crescer no conhecimento de Deus. O conhecimento que você terá de Deus vai ajudá-lo muito a compreender as verdades da palavra de Deus. Então, nós vamos estudar o livro de Ezequiel. O tema da revista é a justiça divina, A preparação do povo de Deus para os últimos dias no livro de Ezequiel. É um tempo gracioso e maravilhoso a gente aprender sobre Ezequiel. É um livro pouco estudado, é um livro mais confuso para quem não tem um treinamento mais específico das Escrituras. Então eu quero convidar você para participar dessa aula e aprender mais sobre a palavra de Deus. Ok? Você também pode conhecer os nossos periódicos da nossa CPAD, a revista do Obreiro, que auxilia muito a gente na questão de informações no que se refere ao ministério. Temos também a revista O Ensinador Cristão, que é um livro que pode ajudar, uma revista que pode ajudar você na compreensão dos textos, principalmente o Ministério Infantil deve conhecer e ler, está disponível a todos os irmãos da igreja. O Mensageiro da Paz também é um jornal que fala as notícias da nossa igreja no Brasil. Você pode ler também e aprender sobre a nossa história. Ok? Vamos agora chamar um casal para ler para a gente, falar o texto áureo, a verdade prática e o texto base da lição de hoje. Roda aí, mamã da família, para ler para nós o texto nesta manhã. Bom dia,
A paz do Senhor, meus irmãos. Eu sou o diácono Eremar Tonoli e me encontrei aqui com minha família, né? Minha esposa Laura, minha filha Júlia, e nós vamos fazer a leitura de hoje, que se encontra, né, na revista, na primeira lição. O título é Ezequiel, o Atalaia de Deus. Texto áureo. Porque se anuncia o evangelho, não tem de que me gloriar, pois me é imposto essa obrigação, e ai de mim se não anunciar o evangelho. 1 Coríntios 9,16. A paz do Senhor, irmãos. A verdade prática da nossa lição de hoje diz assim, que além de guardar e cuidar, a missão do Atalaia é anunciar tanto o julgamento divino como as boas novas. A paz do Senhor, irmãos. Nós vamos fazer a leitura bíblica em classe, que se encontra em Ezequiel 3, 16 a 21 e 27. E sucedeu que, ao fim de 7 dias, veio a palavra do Senhor a mim, dizendo: Filho do homem, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel, e tu da minha boca ouvirás a palavra e os avisarás da minha parte. Quando eu disser ao ímpio, certamente morrerás, não avisando tu, não falando para avisar o ímpio acerca do seu caminho ímpio, para salvar a sua vida, aquele ímpio morrerá da sua maldade, mas o seu sangue da tua mão o requererei. Mas se avisares o ímpio e ele não se converter da sua impiedade e do seu caminho ímpio, ele morrerá na sua maldade, mas tu livraste a tua alma. Semelhantemente, quando o justo se desviar da sua justiça e fizer maldade, e eu puser diante dele um tropeço, ele morrerá. Porque não avisando tu, no seu pecado morrerá, e as suas justiças que praticara não virão em memória, mas o seu sangue da tua mão o requererei. Mas, avisando tu o justo, para que o justo não peque e ele não pecar, certamente viverá, porque foi avisado, e tu livraste a tua alma. Mas quando eu falar contigo, abrirei a tua boca e lhe dirás: assim diz o Senhor. Quem ouvir, ouça, e quem deixar de ouvir, deixe, porque casa rebelde são eles. Nossa leitura foi essa e a gente volta para a aula. Então vamos à nossa primeira aula. O tema de hoje é Ezequiel, o Atalaia de Deus. Esse é um dos livros mais importantes do Antigo Testamento, porque ele tem um caráter escatológico. Ele se parece com Isaías, ele se parece com outros livros do Antigo Testamento, mas ele é muito próximo das visões escatológicas que aparecem no livro de Apocalipse. Então esse livro é de fundamental importância para a gente por causa da quantidade de manifestações espirituais que aparecem nesse livro e que foram escritas, né, e que se tornaram escritura para a gente. Se você pegar a sua Bíblia, o primeiro verso diz que já começa a dizer sobre visões que Ezequiel tem. Ele fala, e aconteceu no 30º ano, ou seja, né, quando ele tinha 30 anos, no 4º mês e no 5º dia do mês, que estando eu no meio dos cativos junto ao rio Quebar, se abriram os céus e eu tive visões de Deus. Ou seja, tudo o que a gente vai ler nesse livro e aprender desse livro são revelações, visões dadas de Deus, por Deus, para Ezequiel, para que ele escrevesse e falasse ao povo de Israel, como também servisse para a gente como instrução para o nosso crescimento espiritual. Primeiro, porque esse livro nos leva a refletir sobre a soberania de Deus. Não só sobre seu povo Israel, como também sobre todas as nações. E não só sobre Israel, como também sobre as nações, como também sobre, individualmente, sobre cada vida, Deus é soberano. Segundo, porque esse livro trata para a gente do nosso relacionamento com Deus. Ele mostra que esse relacionamento com Deus é baseado em sua palavra, a importância desse crescimento nas visões celestiais, nos dons espirituais,
né, numa comunhão íntima, profunda, carismática, piedosa, santa, pura, graciosa na pessoa de Jesus Cristo e por meio do seu Espírito Santo. Então, esse livro ajudaria muito a qualquer um de nós que queira aprender mais de Deus. Embora talvez a gente não entenda muitas coisas, né, que o livro fala, porque a linguagem dele é uma linguagem muito espiritual, né? As revelações são múltiplas, com figuras, muito interessante, mas a leitura acompanhada de um professor, ou de um irmão piedoso, ou de um bom comentário bíblico vai ajudar a gente a entender o livro. Vou fazer então, durante a aula você vai ver, né, imagens, né, sobre Ezequiel, os mapas, né, de Jerusalém e de Babilônia, o percurso produzido, né, entre um e outro. Ora Ezequiel está na Babilônia, ora ele é arrebatado e está em Jerusalém. Há pelo menos 7 casos de translados, né? A pessoa que mais foi transladado no livro de Ezequiel, né, que é Ezequiel, foi ele. Ele foi transladado várias vezes, ou seja, na Bíblia ele é a pessoa que mais experimentou esses milagres, né, sobrenaturais de Deus, de ser arrebatado, como foi Filipe, de um lugar para o outro. Então é um livro de visões, é um livro de anjos, é um livro de parábolas, é um livro de profecia, é um livro em que Deus está constantemente falando com o profeta para que o profeta possa instruir o povo de Deus. Então, o livro tem 3 divisões. Do capítulo 1 ao 24, a segunda divisão é do capítulo 25 a 32, e a terceira divisão é do capítulo 33 a 48. A primeira parte, que é do capítulo 1 a 24, são as profecias entregues antes de Israel ir para o cativeiro babilônico. Deus está usando Ezequiel simultaneamente com Jeremias. Ezequiel, né, pega um pedaço do ministério de Jeremias e também um pedaço, ou todo, ou quase, né, grande parte do ministério de Daniel. Enquanto Daniel está operando na Babilônia, no palácio, Ezequiel está pastoreando o povo de Deus que ficou entre os cativos espalhados pelas cidades e estados do Império Babilônico. Então, nessa primeira parte, trata dessa questão de profetizar para que o povo de Deus se arrependa e que possa mudar de vida para que não venha o cativeiro. E o povo começa o livro falando, por exemplo, de visões de rodas, de 4 rodas, 4 anjos com 4 asas, ou seja, essa visão sobrenatural, difícil de entender porque a linguagem são elementos, né, celestiais e que não obedecem à lei da física como nós conhecemos, que pode se movimentar em direções que normalmente nós não conseguimos fazer no mundo físico, porque são seres espirituais, mostram a grandeza da glória de Deus. O livro mostra para a gente como a glória de Deus resiste sair do meio do seu povo, do templo, como Deus está lutando com o seu povo para que ele se arrependa, para que ele se converta, para que ele abandone seus pecados. Deus usa várias figuras para poder ensinar o povo de que ele precisa mudar de vida. Deus manda Ezequiel fazer uma mudança, sair de um lugar e ir para o outro, à vista do povo, para ver se o povo perceba que isso será feito. Deus manda o sacerdote ficar dentro de casa preso e não falar com ninguém, como se fosse mudo, e só vai voltar a falar depois que acontece a invasão babilônica, e que vai levar os 10.000 escolhidos para a Babilônia. Desses 10.000, um desse é Ezequiel. As figuras constantemente são mostradas que Deus está lutando para tentar mudar seu povo, para tentar convencer seu povo a abandonar a prática do pecado. E Deus vai dizer para Ezequiel que esse povo não quer ouvir, que esse povo não quer dar atenção, esse povo não quer se voltar para Deus. Ele está profetizando numa geração que se apostatou da fé.
uma geração que não mais ouve a pregação, uma geração que não mais entende as coisas de Deus, uma geração que mudou, que misturou o sagrado com o profano, uma geração como a nossa, né? Uma geração pós-cristã, uma geração que vive no mundo e na igreja, uma geração que ama o mundo, mas também não quer abandonar as benéficas da igreja. Uma geração que não leva Deus a sério, é uma geração profundamente dominada pela idolatria. É uma geração controlada pelos sentimentos, controladas pelos desejos, é uma geração manipulada pela massa, manipulada pela mídia, é uma geração presa a superficialidades, a futilidades, a vaidades. Por quê? Porque é uma geração dominada por seus ídolos. As pessoas perderam a capacidade de raciocinar, de avaliar, de tomar decisões inteligentes, claras, sensatas, sábias. Por quê? Porque elas são dominadas por uma cultura acadêmica, de uma erudição que é uma farsa e que produz uma geração imprestável, uma geração que não tem valores, uma geração que relativizou tudo, que não tem absolutos, e com isso uma geração que não mais experimenta o mover de Deus. Ezequiel está profetizando exatamente numa geração dessa. Numa geração onde a graça de Deus não é conhecida pela maioria das pessoas. Uma geração que, embora seja herdeira da palavra de Deus, herdeira da reforma, como foram os nossos pais reformadores, herdeira até mesmo dos nossos pais pentecostais, como foram Daniel Wingre e Daniel Berg e Gunnar Wingre, como foi os pais apostólicos como Seimo e tantos outros, mesmo essa geração que viu mais milagre do que aquela geração que não acredita nas manifestações espirituais e que tem um evangelho mais teórico, mais filosófico, até a geração que teria condição de resistir mais como essa que viu milagre, também abriu mão, né, daquele evangelho puro, santo, e ela hoje, como vive uma mistura, né, do santo com o profano, Deus então abandona, a glória de Deus sai da igreja. E interessante que a igreja continua fazendo as mesmas coisas que faziam antes, mas agora sem a presença de Deus. Logo, o que ela faz não tem efeito. Então, grande parte das pessoas que hoje estão na igreja nunca nasceram de novo. Não houve uma conversão, houve uma adesão. As pessoas, por uma razão sociológica, hoje existe no nosso mundo uma forma de crescimento de igreja, né, chamado novo evangelismo. É aquele evangelismo que parte a partir de relacionamentos. Não que isso seja ruim, mas a princípio as pessoas, por exemplo, abrem suas casas, convidam os seus vizinhos e ali elas começam a ouvir um evangelho raso, um evangelho que não os confronta em seus pecados, que não produz arrependimento, mas um evangelho que atrai as pessoas pelo relacionamento, pelas relações sociais, pelos níveis de amizade, de parentesco, e que em uma igreja que cria um ambiente muito amigável, não quer dizer que a igreja não possa ter um ambiente amigável, mas ela torna isso um fim em si mesmo e acaba atraindo pessoas não convertidas. E as pessoas não convertidas acabam se envolvendo com aqueles que também são convertidos. E, infelizmente, ao invés dos convertidos influenciar os não convertidos, como os primeiros contatos foram contatos muito... A ideia é tirar aquela agressividade do evangelho. Então, era como você pega uma abelha e tira o ferrão dela, é como você pega um animal venenoso e tira o veneno dele. O evangelho também perde o seu poder quando você tira o ferrão dele, que é a força de pregar contra o pecado, né? de humilhar o homem em sua natureza humana exaltada, né? Cheio de arrogância, de jactância, cheia de autojustiça, e mostrar que esse homem não é nada, é um mero trapo de imundícia.
Esse confronto da pregação do Evangelho por meio da cruz de Cristo, da loucura do Evangelho, da loucura de Deus em salvar os homens por meio da cruz do Calvário, por meio da morte de Jesus Cristo no Calvário, que confronta nossos pecados, o fato da gente simplificar isso de forma que as pessoas percam de vista de que elas são pecadoras e que precisam ter um profundo milagre do novo nascimento, façam que as pessoas venham para a igreja e ao invés de conversão, tem uma adesão, e essas pessoas acabam influenciando a igreja local e a igreja local acaba se apostatando da fé. E aí a igreja local vai criar uma nova teologia, uma nova pregação, vai criar novos modus operandi diferente daquilo que era no evangelho primitivo, onde as pessoas pregavam o evangelho, confrontavam as pessoas na rua, expulsavam os demônios, curavam as enfermidades e operavam as obras poderosas no nome de Jesus Cristo. Esse poder de confronto entre luz e trevas é o que produzia a salvação de centenas e milhares de pessoas, mas pessoas que realmente se convertiam. Hoje, como nós não temos o confronto, também existem poucas conversões que são autênticas. Então, Ezequiel está profetizando numa geração dessa, uma geração que não valorizava a lei de Deus, uma geração que adorava os deuses babilônicos, que adorava os deuses do Egito, adorava os deuses das nações vizinhas, uma geração que se encantou com os falsos deuses, né? Esses ídolos que são vaidades, porque os ídolos não são nada, por trás dos ídolos está a manifestação de demônios, atraem o povo de Deus com coisas fúteis, como hoje atrai, né? Que um TikTok pode oferecer a alguém? Que um Instagram pode... Quem vive lendo Instagram, ao invés de ler as Escrituras, nunca vai crescer. Então, isso são distrações, são futilidades que fazem com que o povo de Deus perca o foco de ler as Escrituras, de passar 1 2 horas por dia orando, buscando a Deus e clamando a Deus para operar as suas obras nos seus vizinhos, nos seus parentes, e para que elas tenham poder para testemunhar para os outros. Então, hoje, nós temos muitas técnicas, né? Nós associamos o evangelho com a psicologia, nós casamos, né, o evangelho com a psicologia, evangelho com psiquiatria, nós casamos o evangelho com marketing, porque a gente vende, né, o marketing da igreja. Isso é uma coisa horrível, asquerosa e desonrosa. Nós casamos o evangelho com autoajuda, os pastores hoje se tornaram promotores de bem-estar, né, influencer, youtuber, gente que está aí vendendo uma cultura coach, uma cultura de grandeza, uma cultura de bem-estar, e enquanto as pessoas estão vivendo na prática do pecado. E ninguém pode experimentar um bem-estar se elas não abandonarem a sua prática pecaminosa. Essa é a batalha de Ezequiel. Então Deus fala, Jesus disse, né? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E Deus fala essa mesma coisa com Ezequiel, né? Você vai falar e eles não vão querer ouvir. Por quê? Porque os seus ouvidos estão dominados pelas suas vaidades, pelos seus desejos, por suas concupiscências. Isso governa, isso faz com que eles trabalhem em torno disso, que vive essa cultura, cresça em torno disso e não experimentam mais as maravilhas da graça do Evangelho de Jesus Cristo. Então, essa primeira parte trata, então, de Ezequiel vivendo no meio desse povo, um povo rebelde, um povo dominado pelo pecado e um povo que se apostatou da fé original e foi enganado, né, por um falso discurso. A segunda parte, então, é Deus trazendo seus pronunciamentos e juízos, não só contra Judá e Israel, mas também contra as nações vizinhas, aquelas nações que tornaram amigas, né, de
de Israel e Judá, e que enganaram. Israel quis imitar essas nações e ele foi enganado com essas amizades e alianças como Amon, Moabe, Edom, a Filistia, Tiro, Sidom e Egito, mostrando que Deus é um legislador universal. Então, a base da moralidade divina são as escrituras judaico-cristãs. São elas que determinam os valores. Nela estão exarados, escritos, os princípios que Deus determina para cada nação. Quem obedecer esses princípios, a nação vai bem. Não obedecendo, Deus vai derramar o juízo sobre essas nações. E vejam, dessas nações, só o Egito e Israel existe, porque Deus assim preserva por uma razão muito específica. Todas as outras foram destruídas por causa de seus pecados, mostrando que Deus é um legislador universal. Deus criou todas as coisas, esse mundo é criado por Deus, o criacionismo é uma verdade bíblica, científica, e ele é irrefutável, né? Nada veio do acaso ou de uma geração espontânea, como mentirosamente ensina a teoria da evolução. Não foi um Big Bang, uma grande explosão, né? Sem energia para isso, contra nada, né? É uma coisa ilógica, né? Uma coisa que não tem energia nenhuma, explode contra o nada e faz tudo aparecer, né? Isso é um absurdo, né? A quantidade de energia que deveria existir no início deveria ser 100 vezes mais que toda a energia que nós temos hoje do universo, né? Lá no início, ou seja, né? Até a lógica contraria, né? E eles bem sabem disso. Mas isso é preferível do que admitir que Deus criou. Porque quando eu admito a ideia de um criador, eu admito a ideia de um legislador. E quando eu admito a ideia de alguém que estabelece regras, implica dizer que há punição se eu descumprir essas regras. E se eu descumpro essas regras e sou punido, então eu não quero admitir a ideia de que eu tenho um Deus para quem prestar uma conta, né? Isso é muito, mas muito conivente, né? Isso é muito conivente. Um cara que pensa assim é um desvairado, né? Mas ele prefere pensar assim do que prestar contas. Por quê? Porque as pessoas estão dominadas por suas concupiscências, por seus pecados. Elas querem viver segundo bem entendem, segundo bem pensam. Cada um, como diz no livro dos Juízes, né? Cada um andava segundo a sua própria vista, segundo aquilo que bem entende. E a terceira parte começa então mostrando, né, que os judeus vão retornar depois de um tempo, né? A ideia desses 10.000 selecionados que vão para lá é que eles fiquem lá 70 anos, até que passe o tempo que Deus determinou desse cativeiro. Então lá Ezequiel é um pastor de consolo, para trazer consolo àqueles que estavam lá. Ele está pregando constantemente como profeta. O profeta tem a missão de trazer o povo de Deus de volta ao caminho da verdade. O profeta é a boca de Deus, ele fala em nome de Deus. Então ele traz o povo, ele exorta o povo, ele edifica o povo, dando esperança ao povo, ele exorta o povo apontando os seus pecados e trazendo consolo, mostrando que esse povo pode se arrepender e ser perdoado e ser completamente restaurado. Então, à proporção que esse povo vai entendendo, Deus também vai trazendo mensagem de esperança a esse povo. Então, dos capítulos 33, Deus começa a falar de uma restauração, né? E para vocês terem uma ideia, a figura que Deus usa de uma restauração em Ezequiel é a figura de um vale de ossos secos, né? Os ossos separados, e o texto diz que são ossos sequíssimos. Deus pergunta a Ezequiel se aqueles ossos podem reviver. Ezequiel diz: Senhor, tu sabes, porque Deus, né, é Deus do impossível e pode fazer essas coisas. Então, Deus faz, em uma visão, mostra a Ezequiel aqueles ossos se unindo, se restaurando, aparecendo nervos, aparecendo carne, aparecendo pele, e se torna um exército. Deus sopra sobre eles, a vida volta e ele, né? Ou seja, Deus está mostrando a ele que aquele milagre da ressurreição daquele vale de ossos secos é o povo de Deus que será restaurado outra vez e aí vai experimentar as grandes bênçãos de Deus. Embora também isso faz referência à Igreja de Jesus Cristo, quando ela recebeu o sopro de vida, o sopro
do Espírito Santo sobre ela, e então ela passou a ser um exército poderoso pregando o Evangelho. Então a profética da igreja, né? Nós somos profetas. Um dos nossos principais ministérios é o ministério profético, de divulgar, de confrontar o povo em seu pecado, de apontar o erro do povo para que se convertam, de trazer de volta aqueles que se esfriaram, que abandonaram o Evangelho. Essa é a missão da igreja. Então, a terceira parte trata da questão da restauração, trata, por exemplo, da questão do retorno dos judeus que voltariam para a sua terra, trata do milênio, né, que é um tempo de 1000 anos, o último governo de Deus na terra, ou a última dispensação. Ao longo do tempo houveram 7 dispensações, ou maneiras como Deus veio se relacionando com o homem, né, desde o começo, a consciência, o governo humano, a lei, a graça, né? Aí virá então no futuro essa 7ª, que é um governo de paz, que é o tempo do milênio, um tempo onde Cristo vai reinar com a sua igreja, onde o mundo experimentar uma paz como nunca experimentou, onde os governos corruptos não serão subjugados por esse tempo, onde o diabo será amarrado no abismo, né, no Tártaro por um tempo, até que passe esses 1000 anos, logo depois ele será solto, e nós temos uma rebelião nesse final, que é chamado Gog e Magog, onde Jesus vem, né, outra vez e destrói todo mundo e estabelece aquilo que a gente conhece como o grande juiz do trono branco, julga todo mundo, então estabelece o estado perfeito, todas as coisas, criando um novo céu e nova terra. Nós vamos ver sobre isso mais à frente, e também são temas muito, muito importantes. Ou seja, Ezequiel está tratando sobre eventos escatológicos e comungando com a ideia do Apocalipse. Uma outra coisa muito importante sobre esse livro, que mais à frente vou enfatizar, é as manifestações carismáticas. A proporção que a gente fala de uma visão escatológica, necessariamente a gente faz referência ao derramamento do Espírito Santo. Então, vamos à segunda parte, então, sobre o profeta. O nome Ezequiel significa fortalecido por Deus. Ele só aparece aqui nesse livro. Ele é um sacerdote e ele está agora com 30 anos, né? Ele é chamado exatamente no dia do seu aniversário, é para ele uma data importante. Ele começa o seu ofício com 30 anos e vai até depois de 50 anos. Ele vem, né, da tribo de Levi, e como levita ele conhece tudo do templo. Ele é o profeta que descreve constantemente o templo, com medidas. É possível reconstruir esse templo com as especificações, com os tamanhos, né? Com a visão arquitetônica que ele tem do templo, localidade, pontos, né, cardeais que ele conhece, norte e sul do templo, câmara, a parte do templo que nós só sabemos que existe porque ele fez menção. Por quê? Porque era um lugar em que ele estava acostumado a transitar. Então a linguagem dele é uma linguagem muito sacerdotal. Por quê? Porque ele é um profeta sacerdote. Interessante, né? Esse é o nosso ministério. Todos nós somos sacerdócio, né? É o sacerdócio universal, como também somos profetas, porque nós confrontamos as pessoas para que se voltem para Jesus Cristo e que elas sejam salvas. Ele começa a profetizar mais ou menos no ano 597, 590 e vai até o ano 570. Ou seja, esses 20 e tantos anos de profecia começa no tempo do rei Zedequias. Ele faz parte, né, da primeira leva de cativos para a Babilônia, e ele foi contemporâneo de Jeremias, e ele viu Jerusalém cair, e aqui o templo ainda não havia sido destruído, nem o muro, mais tarde vai ser. O capítulo 24 dele vai falar sobre isso, e ele também profetizou na Babilônia, entre os cativos, enquanto Daniel profetizava no palácio. A outra questão é sobre o atalaia. Esta palavra significa lugar alto.
e essa palavra tem um sentido militar, né? Ela normalmente guardas escolhidos a dedos, pessoas de muita confiança do rei, em que o rei escolhia esta pessoa e ele era colocado em um lugar estratégico, numa torre, onde ele tinha a visão de tudo. E eles ficavam em turno 24 horas, né, trocando em vários guardas, e eles ficavam observando sobre tudo o que acontecia, né? Em tempo de guerra isso ainda era mais importante, porque a vigilância deveria ser dobrada. Então eles avisavam quando alguém estava chegando, se havia algum perigo vindo à frente, se havia algum exército invadindo. Eles conseguiam avisar a cidade para que as pessoas se preparassem para que não fossem pegas de surpresa. Deus toma essa figura do atalaia a fim de mostrar para a gente a responsabilidade do atalaia, do sentinela, de um vigia, daquele de anunciar os perigos às pessoas que estão na cidade. Então, Ezequiel é um atalaia. Ele é alguém que está ali para avisar sobre os perigos que podem estar sondando a cidade, e ele, como atalaia, descreve a responsabilidade que eu e você temos de avisar as pessoas do perigo que elas correm de viverem na prática de seu pecado. O atalaia, ele tem sobre si uma ordem. Ele é obrigado a dar a notícia, ele é obrigado a avisar do perigo. Se ele não avisar o perigo, ele será morto, porque o sangue das pessoas que vão morrer porque não foram avisadas será cobrada do atalaia. Então, se alguém vem, invade a cidade, causa dano, esse atalaia descuidou, dormiu, se entreteu ou por maldade não avisou, ele será a responsabilidade e a culpa cairá sobre ele, porque ele não avisou as pessoas do perigo que elas estão correndo. Então Deus o chama de filho do homem, né, como cabeça como representante da humanidade. Nesse livro nós temos seres angelicais, seres divinos e homens, né? Esse título filho do homem também é aplicado a Jesus Cristo. Jesus é o filho do homem. Ele aqui é chamado o filho do homem como alguém que prega, como um homem pregando a outro homem, um moribundo pregando a outros moribundos, né? Alguém que experimentou a graça de Deus, pregando a outros que precisam também experimentar a graça e a glória de Deus. Então o Filho do Homem mostra para a gente a fragilidade da nossa natureza comparado à grandeza e à glória do nosso Deus. Ok? Então, ele é o atalaia sobre a casa de Israel. O atalaia, então, é um responsável, é um profeta, é alguém que vai falar, chamar a atenção, confrontar, avisar dos perigos iminentes daqueles que estão rodeando o povo de Deus. Então, o ponto 4 da lição aí trata especificamente da nossa responsabilidade, né? Vamos ver isso aqui. Essa é a parte importante desse capítulo. A responsabilidade do profeta assemelha-se à nossa responsabilidade como cristão na qualidade de mensageiros das boas novas do Evangelho. Então, vamos começar aqui. Primeiro, a responsabilidade do cristão. O texto diz que é nossa responsabilidade anunciar o Evangelho de Jesus Cristo. Jesus deu uma comissão para a igreja: ide, pregai o Evangelho a toda a criatura. Então, todos nós somos responsáveis, comissionados.
responsabilizados pela pregação do Evangelho de Jesus Cristo. Se a gente deixar de pregar o Evangelho para alguém, nós seremos responsabilizados da morte daquela pessoa para o inferno. Deus vai cobrar da nossa mão o sangue daquela pessoa que não ouviu a pregação do Evangelho de Jesus Cristo. Se você prega para alguém e as pessoas se convertem, então você cumpre seu propósito. Se você prega para elas e elas não ouvem, então elas serão responsabilizadas sozinhas do fato de rejeitarem a mensagem e resistirem ao Espírito Santo na questão de salvação. Então, Jesus disse a mesma coisa. Ele falou que se a gente chegar numa cidade, pregar o Evangelho, e as pessoas não forem dignas do Evangelho, ou seja, não receberem, não ouvirem o Evangelho, não quiserem aceitar, ele fala, então, essa não é mais a vossa responsabilidade. Vocês saem dali, sacodem a poeira dos pés, né? E, ou seja, né, vocês estão livres de qualquer responsabilidade agora de vocês. Vocês ouviram a pregação e não quiseram aceitar. É o perigo das pessoas de ouvirem a pregação do Evangelho e não reagirem a esta pregação com uma disposição para crer. Veja, esse texto é um texto muito extraordinário, porque naturalmente as Escrituras não ensinam um determinismo. A Escritura também não ensina, por exemplo, uma eleição incondicional. Ou seja, você foi eleito para a salvação, então você vai crer. Você não foi eleito para a salvação, então você não vai crer. Essa não é uma leitura que nasce das Escrituras. Essa é uma interpretação da academia, essa é uma interpretação filosófica, essa é uma interpretação que Agostinho inventou por causa da sua filosofia maniqueísta e aristotélica. Isso é filosofia, isso não é Bíblia. Nas Escrituras diz que é o desejo de Deus que todos os homens sejam salvos. Por isso nós pregamos o Evangelho a todos os homens. Ou seja, Deus amou o mundo de tal maneira, não só os eleitos, amou a todos. E por isso oferece salvação a todos aqueles que nele crê. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. Então, ou seja, todos nós receberemos ou recebemos a pregação do Evangelho. E os que cremos, glória a Deus, mas outros não crerão. Não crerão porque vão escolher seus pecados, porque não vão querer abandonar seus pecados. Aqui nós temos um exemplo disso, uma nação com milhões de pessoas, e só 10 mil é que acaba sendo escolhido, porque esses 10 mil são aqueles remanescentes que creram, confiaram em Deus, o resto tudo foi destruído. Entre esse remanescente está o próprio profeta Ezequiel. E ele continua, né? Se o justo vier cometer, né, pecados, e se o justo for confrontado em seu pecado, e o justo não se arrepender, ou seja, mesmo que ele tenha feito muitas obras piedosas, essas obras piedosas não valerá mais nada. Por quê? Porque ele caiu da graça, ele abandonou o caminho da verdade, ele se apostatou da verdade. Hebreus 6 fala sobre isso muito precisamente, né? Aqueles que provaram, né, as virtudes do século vindouro, os dons do Espírito Santo, as riquezas da salvação, e caíram, é impossível que outra vez sejam renovados. Por quê? Porque essas pessoas estão livremente abandonando, né, voluntariamente abandonando a graça de Deus para poder viver na prática de seus pecados. Hebreus 10, 27 e 28 trata bem disso, né? Aqueles que voluntariamente, né, decididamente
realmente vivem na prática do pecado, não resta mais sacrifício para o pecado. Por quê? Porque de novo estão pisando o sangue da aliança, né, agravando o espírito da graça, ou seja, as pessoas estão rejeitando as manifestações de oferta graciosa de Deus, de perdão, de misericórdia e de graça. Então essas pessoas se tornarão réu do castigo e do juízo eterno, mas elas estão tomando a decisão. Cabe a nós, como cristão, confrontar as pessoas. Primeiro nós confrontamos o ímpio. Ezequiel diz: certamente morrerá. Por quê? Porque o salário do pecado é a morte. Um cristão é salvo não para viver mais na prática do pecado. Um cristão é salvo para parar de pecar. Não quer dizer que nós não podemos pecar mais, não é isso. Mas um cristão não vive na prática do pecado. E também não é verdade que um cristão peca todo dia. Ele precisa guardar o seu coração para cada vez mais viver um tempo maior sem aqueles pecados, né? Por exemplo, um cristão, se um dia tiver que cair ou caía, ele cai, né? Diz a Bíblia que Davi honrou a Deus e só caiu, no caso, né, do pecado moral com Betseba. Ou seja, não quer dizer que ele não pecava em outras coisas. Quer dizer que aqueles pecados que são abertos, que cabe da nossa escolha, é a gente que decide, não mais. Por quê? Confiando em Deus, orando, buscando o seu poder, nós receberemos o poder. Pedro disse: se nós fizermos isso, nós nunca vamos tropeçar. Amando a Deus, confiando em seu amor, né? Confiando em sua palavra e nos enchendo do poder do Espírito Santo, nós vamos conseguir vencer essas coisas. Então, veja, essa responsabilidade é tanto do cristão como a do ímpio. O ímpio ouve essa palavra e ele pode crer ou não. É lógico que a capacidade de crer quem dá é o Espírito Santo. E é lógico que essa pessoa pode resistir ou não essa pregação, ou esse convencimento. Nós não cremos no chamado eficaz, nós não cremos na graça irresistível. Isso é um entendimento tardio, os primeiros pais da igreja nunca ensinaram isso, quem inventou isso foi Agostinho, e a partir dele então essas coisas começaram a ser ensinadas. Isso foi condenado em um concílio, logo depois que Agostinho inventou isso ficou morto por um bom tempo, a não ser alguns monges agostinianos que preservou, mas só voltou a ser ensinado na Reforma, quando os reformadores lançou mão de volta a isso. Aliás, né? Alguns, porque a grande maioria dos reformadores, né, muitos dos quais nós nem sequer ouvimos falar, não eram dessa linha, eram linhas que não aceitavam esse tipo de conceito, né? Então, não é por aí que a gente vai entrar. Então, vejam, essa verdade mostra para a gente que as pessoas estão sendo responsabilizadas. Talvez aqui esteja uma das grandes riquezas do livro de Ezequiel, da responsabilidade individual. Ezequiel vai dizer assim, o pai não levará a iniquidade do filho, nem o filho levará a iniquidade do pai. Cada um será condenado segundo os seus pecados. Isso mostra para a gente que ele quebra aquela ideia de maldição hereditária. Embora as pessoas podem colher o fruto, né, das consequências do pecado em virtude dos pais, um pai pode abrir brecha para que o diabo, por exemplo, faça mal à sua família, ou seu pecado trazer consequências ruins para sua família. Mas o fato de alguém sofrer as consequências do pecado dos pais, ou os pais do filho, mas nenhum dos dois será responsabilidade pela condenação do pecado do outro. Os filhos podem se arrepender de seus pecados e quebrar, vamos dizer assim, essas consequências, vivendo uma vida piedosa e confiando em Deus. De tal forma que eles não poderão dizer, né? Os nossos pais comeram uva verdes e os nossos dentes ficaram embotados. Não é verdade isso, né? Cada um receberá a justa retribuição final de seus pecados, ok? Mas Êxodo diz que Deus visita a maldade do pai até a terceira,
e quarta geração. Ou seja, as consequências do nosso pecado atingem as gerações futuras, mas cada geração será condenada pessoalmente por seus pecados, mesmo que elas já estejam recebendo consequências. Então, uma coisa são consequências morais, físicas, espirituais de um pecado. Outra coisa é a condenação eterna daquela pessoa por causa daquele pecado. Então, cada um será punido e julgado no juízo final por causa de seus pecados pessoais, né? Como também o pecado original. Né? Embora todos nós somos pecadores, mas mas todos nós seremos condenados por causa dos nossos próprios pecados. Ninguém será condenado no inferno. Você será condenado porque você tem o pecado original. Cada um de nós será condenado por causa das nossas ações, dos nossos pecados, porque somos pecadores, então a gente peca. Mas o que nos torna culpados são nossos pecados, nossas ações. Seja ele por meio de obras, né, atitudes, por meio de pensamentos, palavra ou por omissão. Aquilo que deveríamos de fazer e não fazemos porque nós nos omitimos. Aqui o profeta é condenado por isso. Ele omite e não prega e não avisa o pecador de que ele morrerá, e também não avisa ao justo, se ele continuar praticando aquela injustiça, ele vai morrer. Ele é culpado de seu pecado, porque ele está omitindo, né? Esse pecado de omissão, de não falar, de não pregar, é um pecado sério, né? Então a gente pode sofrer uma sanção divina, porque nós estamos omitindo a pregação. Por isso a gente precisa pregar as pessoas pelos olhos, ou seja, a forma como a gente vive precisa atrair as pessoas ao Evangelho de Jesus Cristo. E, concluindo aqui, então, a nossa aula de hoje, o livro de Ezequiel mostra para a gente o quanto o mover de Deus ainda é real. O livro trata de várias visões, de várias revelações, anjos aparecendo, né? Ele vê a glória de Deus, Deus o arrebata. Tudo que acontece no livro de Ezequiel acontece em outras partes das Escrituras, mostrando para a gente que os mesmos dons do Espírito Santo que hoje opera na igreja, também operava no tempo do profeta. Ou seja, o mesmo Espírito, o mesmo Deus que estava lá, é o mesmo Espírito e o mesmo Deus que opera hoje. Então hoje, por meio dos verdadeiros e autênticos dons do Espírito Santo, como a visão, como a aparição de anjos, como o translado, né? Deus pode transladar alguém, né, de um lugar para o outro segundo os seus propósitos, os arrebatamentos espirituais que podem acontecer, como aconteceu com Paulo. Ou seja, essas manifestações espirituais ainda são vivenciadas no nosso meio. Por quê? Porque é da natureza profética do Espírito Santo as manifestações dos dons. Quando Pedro estava pregando o seu sermão para aquela multidão em Atos 2, depois da descida do Espírito Santo do Pentecostes, ele diz que Joel havia dito que todos os salvos, os crentes que creem em Jesus Cristo, iriam profetizar. Ali o profetizar é o falar na linguagem milagrosa das línguas estranhas. Ou seja, toda a ação do Espírito Santo é o ministério profético ou profetismo, onde nós pregamos o Evangelho e esse Evangelho é pregado com poder. Esse poder que são os milagres, que podem ser libertação de demônios, que pode ser revelação do coração de alguém por meio da pregação ou por meio da revelação profética, que pode ser de uma cura ou pode ser de um poder de impacto que traz quebrantamento nas pessoas. Isso é usado pelo Espírito Santo para promover arrependimento, para promover conversão, para dar glória ao nome de Deus, para autentificar a palavra pregada. Jesus disse
que os milagres acompanhariam aqueles que crescem em meu nome. Em meu nome vocês expulsarão demônios, falarão isso, tal. Por quê? Porque e o texto diz, e a proporção que eles pregavam, o Senhor ia confirmando a pregação com sinais. Ou seja, todas essas manifestações que acontecem nesse livro e que se tornou Bíblia para a gente, não difere absolutamente de nada daquilo que Deus ainda opera no nosso meio. Por quê? Porque nós precisamos desse nível de confronto. Se existe um confronto contra o pecado e esse confronto é poderoso, do mesmo jeito a palavra pregada precisa ser com poder, senão esse confronto não terá valor nenhum. O pecado é algo poderoso e a minha palavra não tem esse poder, então por isso que Jesus disse, recebereis poder, dunamis, dinamite, um dínamo, né? Um gerador de energia, um explosivo para explodir com esses sofismas, com essas fortalezas que se levantam contra o conhecimento de Deus. Então a palavra é pregada para apontar o pecado das pessoas, para que elas se convertam, para que elas se arrependam, para que elas abandonem essas práticas e sejam perdoadas e possam mudar de vida. Por quê? Porque se elas não mudarem de vida, elas também vão experimentar o juízo de Deus. Então uma atalaia é um soldado preparado para poder pregar, anunciar. Ele é corajoso, ele é destemido, ele não pode ser coagido, ele não pode ser comprado, ele é alguém confiável, ele é alguém sem medo, ele está sozinho numa torre, ele não dorme, ele vigia 24 horas. Por quê? Porque ele sabe que todo mundo depende da vigia dele. Se ele dormir, todo mundo pode morrer. Então ele é responsável, ele não é só responsável porque ele é responsabilizado, ele é responsável porque o seu chamado exige isso. Então ele ama o que faz, então ele confronta as pessoas porque ele ama as pessoas, ele ama o mundo porque Deus amou o mundo, então ele ama aqueles a quem ele prega, ele vive, ele insiste, ele chora, ele ora, ele jejua, ele se deixa queimar por almas para que as pessoas possam se converter a Jesus Cristo. Todos nós somos atalaias, todos nós estamos numa torre de vigia e nós não podemos deixar de avisar as pessoas que elas correm perigo, que elas têm que mudar de vida em seus casamentos, em seus negócios, em suas decisões, na sua escola, na sua faculdade, no seu trabalho. Elas precisam conhecer a Jesus Cristo, elas não podem abandonar a igreja, elas precisam estar nos cultos, elas precisam orar, ler as Escrituras, ou seja, elas precisam ser confrontadas constantemente pelo poder da palavra de Deus. Ok? Eu quero convidar você nesse momento para ofertar. Nós estamos aqui nesse espaço, nós queremos comprar esse espaço. Você pode fazer uma oferta aí, tanto para a EBD, como um voto aí de 60 meses, em 5 anos, pagando esse espaço com a gente. É um espaço, né, de um valor considerado, é um espaço grande, e nós precisamos comprar esse espaço para que ele seja um local onde nós possamos confrontar as pessoas. Esta é uma casa de recomeços. Aqui as pessoas chegam quebradas e são consertadas. Elas chegam mortas e são ressuscitadas no poder do Espírito Santo. Elas chegam sem esperança e são tomadas de esperança. Elas chegam oprimidas e são libertas. Aqui elas podem beber da água da vida. Aqui as crianças serão treinadas, ajudadas. Aqui nós formaremos pessoas que serão missionários, pastores, homens e mulheres de Deus que vão influenciar essa geração, verdadeiros atalaias. Então contribua com graça, seja generoso. Deus abençoe você, Deus faça frutificar a sua sementeira, Deus enche seus celeiros de bênção, Deus multiplique 100 vezes mais sua oferta. Digno desta canção, só Tu és, Senhor. Digno do meu louvor, só Tu és, Senhor. Digno da minha vida, Tu és, Senhor. Oh, eu sou Teu, eu sou Teu. Nome que é sobre todos é o Teu Jesus. Fonte da
da salvação, só tu és Jesus. Digno da minha vida, tu és Jesus. Oh, eu sou teu, eu sou teu. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Oh, 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 nome sobre todo nome, nome que é sobre todos, é o teu Jesus. Oh, 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 fonte da salvação, só tu és Jesus. Digno da minha vida, tu és Jesus. Oh, eu sou teu, eu sou teu. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Nossa vida está firmada em ti, Senhor, na tua bondade, na tua misericórdia. Eu vou construir minha vida em ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em ti. Não vou ser abalado. Eu vou construir minha vida em ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em ti. Não vou ser abalado. Santo és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz. Participe, meu irmão, não perca nenhuma aula. Vou voltar em outras aulas e vamos estar juntos para a glória de Deus. Vamos orar, Senhor, muito obrigado por essa aula, muito obrigado por esses momentos. Opere as tuas obras maravilhosas em nós, ó Deus, em cada um de nós. Abençoa cada ouvinte, no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe vocês. Até a noite.